o grupo de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem como objetivo cooperação econômica e desenvolvimento em conjunto. Lula afirmou que, se perguntarem o posicionamento dele sobre a entrada da ditadura da Venezuela no bloco, ele dirá que é favorável. Ainda sobre a questão econômica, Lula e Maduro foram questionados sobre o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil. Ambos não souberam responder e o ditador venezuelano disse que criará uma comissão para calcular o calote dado no BNDES e supostamente retomar os pagamentos. Dá para acreditar, Pavinato? Boa noite. É claro que dá para acreditar. Boa noite, Brown. Boa noite, Dantas. Mota, Trindade, nossa audiência perplexa, desesperançada, amedrontada e com razão, revoltada, mas que tem que conter o seu grito, porque, tal como alguém revoltado na Venezuela, corre o risco de ser preso. O que me chamou mais atenção nesse discurso do Lula, um discurso asqueroso, abjeto, sujo, talvez um discurso que retome uma entrevista que ele deu em 1979 para a revista Playboy, em que uma das respostas ele revelou a admiração por Hitler. E ele disse que, mesmo errado, Hitler tinha aquilo que ele admirava num homem: o fogo de se propor alguma coisa e ir lá e fazer. Lula disse isso em 1979 para a revista Playboy. Já posou com Muammar Gaddafi, já posou com os cachorros mais loucos. Era amigo do Gaddafi. Exatamente. Do primeiro-ministro do Irã. Agora, nunca negou sua amizade com Maduro. Amizade que se confirma, porque alguém que estava vindo aqui para um retiro, para passar um final de semana, ter no último minuto a sua visita transformada numa chegada de chefe de Estado, com pompas e salamaleques e um almoço oferecido no Palácio do Itamaraty, com horários e mais horários marcados, para o Zelensky ele não tinha tempo. Agora, para o Maduro, ele marcou 3 horários oficiais para se encontrar com ele, mais um horário para um encontro em particular, a portas fechadas, e talvez sem telefone celular, como aconteceu no final de semana na Grande do Torto. Mas o que mais me espanta não, o que mais me revolta é o uso da seguinte frase de Lula: a Venezuela é vítima da narrativa antidemocrática. Prestem atenção. Para Lula, na Venezuela existe uma democracia. Para Lula, Nicolás Maduro é um democrata. E tudo que se diz, ao contrário destas afirmações da cabeça de Lula, é antidemocrático. Logo, senhores, se Lula olha para Nicolás Maduro e diz que ele é vítima de uma narrativa antidemocrática, porque ele é o democrata, isso me leva a concluir que todas as vezes que Lula fala do 8 de janeiro como um episódio antidemocrático, pela lógica cartesiana, há que se concluir que 8 de janeiro foi democrático. Explico. Nicolás Maduro é o presidente ditador da Venezuela. Dados da missão de apuração de fatos da ONU em 2019 afirmam que desde 2014 opositores do regime Chávez Maduro sofreram prisões arbitrárias, estupros, mulheres presas são vítimas de estupros sistemáticos com a redução à condição de coisa, estupradas na frente das mães, estupradas na frente dos filhos, estupradas na frente dos maridos, estupradas de forma coletiva, estupradas até sangrarem, estupradas até sofrerem hemorragias. Esse é Nicolás Maduro.
além dos estupros, assassinatos, desaparecimentos e todas as formas de tortura. A mesma agência de apuração de fatos da ONU diz que em 2019 existiam no país 500 pessoas presas e torturadas sistematicamente. Em 2021 o número caiu. São 248 torturados e estuprados sistematicamente. Em 2021, ainda segundo dados da missão de apuração de fatos da ONU, foram 1.414 venezuelanos mortos pela polícia de Maduro. Em 2020, aliás, o número foi de 2.828 assassinados pela polícia de Nicolás Maduro. Ora, se isso é uma narrativa antidemocrática, o que será a narrativa democrática? Se isso aqui é democracia, o que será então a antidemocracia? Nicolás Maduro, esse sim é um genocida. Tanto é que, durante esse período Chávez, a decadência de Chávez e a ascensão de Maduro, 20% da população da Venezuela fugiu. Porque quem não fugiu está preso. Inclusive um ator que ousou interpretar uma autoridade gay, o seu corpo foi encontrado em um baú. Dados da missão de apuração de fatos da ONU. Deixa eu voltar com o Zé até para falar sobre isso. Posso só acrescentar um númerozinho aqui, nessa tua estatística? 6.856 mortos em 2019 pelos esquadrões da morte do Maduro. E isso, relatório da ONU, do Comitê de Direitos Humanos, na ocasião, uma missão liderada pela Michelle Bachelet, que é de esquerda. Então, assim, só para colocar a cereja no bolo aqui, desse bolo de sangue. É bolo de corpos, pilha de corpos em campos de concentração. É isso que é democracia. Pois é, né, Zé? E diante de tudo isso, como é que fica o mundo político aí em Brasília? Porque defesa da democracia foi a grande pauta da campanha de Lula, né? A promessa de que sem Jair Bolsonaro, que era a grande ameaça à democracia, se restabeleceria a normalidade no país, as instituições voltariam a ser respeitadas, que ele era o candidato que representaria a volta da democracia aqui no Brasil, e isso foi até endossado por políticos, né? Aqueles políticos que inicialmente caíram naquela promessa de que haveria um governo de coalizão, de pacificação nacional, mas ao que tudo indica, nesses primeiros 5 meses não está acontecendo nada disso, né, Zé? Como é que estão esses políticos que embarcaram no discurso de defesa da democracia agora diante de um episódio como esse de hoje, Zé? O governo está centralizado, o PT está dominando, Lula tenta fazer uma base governista, mas não oferece. Não oferece participação no governo, estão loucos aí com cargos de segundo e terceiro escalões, está tudo parado. Hoje eu vi lá na Câmara algumas reuniões exatamente sobre esse debate, para liberar isso aí. Inclusive o encontro do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o ministro Alexandre Padilha, exatamente para conversar sobre esse processo. Eu estou falando isso porque tem tudo a ver, essa relação de Lula com o lado ideológico. É verdade que quando ele fez a campanha eleitoral, ele falou que uma frente ampla governaria o país, animou alguns, mas se esqueceram desta tendência. É isso mesmo, dessa tendência do PT. E isto é a origem do partido. É generoso demais com ele mesmo, ou seja, com os próprios filiados. Não sabe dividir. Lula precisa saber que ele não é aquele presidente do primeiro mandato. Agora a situação é diferente. Houve muito mais votos contra Lula. Ele ganhou por poucos votos. Então, assim, ele tem uma resistência muito grande. E esse tipo de posicionamento, esse tipo de discurso facilita para a oposição que está organizada. E ali tem um centro que orbita ali entre poder e oposição, dependendo do tema. Esse tipo de relacionamento com o Maduro, ele poderia ser simplesmente um vizinho que detestamos. E pronto, nada mais do que isso. Mas não, Lula chama para a festa, chama para subir a rampa do palácio e diz que ele não é um homem tão mau assim. É, porque ele segura um regime esquisito. Olha, Vitor, eu converso aqui com pessoas que são especializadas exatamente em informações que dizem que há um grupo muito grande de mercenários, há um grupo muito grande de pessoas comandadas por outros países lá na Venezuela, daí a dificuldade
de saber exatamente o que anda no coração do poder. O que sabe é que o regime está matando muita gente de fome. Quando não é expulso, morre de fome. Diga, Dantas. Eu quero... É sempre bom a gente lidar com números, né? Então, assim, o Zé mencionou até no início do seu comentário sobre os refugiados venezuelanos. As pessoas não deixam o seu país por qualquer motivo, não abandonam as suas casas, suas famílias, seu círculo de convivência, seu trabalho, sua rotina, e saem com uma mochila nas costas, às vezes nem isso, com o filho no colo, e percorrem a pé quilômetros e quilômetros até a fronteira de um outro país, sem que não haja um motivo muito forte. E os venezuelanos, 5 milhões deles, 5,4 milhões para ser mais preciso, segundo números do Acnur, da Agência de Refugiados da ONU, deixaram a Venezuela nos últimos anos e foram para vários outros países, na América do Sul e até em outras partes do planeta. O Peru recebeu milhares deles. Aqui no Brasil recebemos até uma quantidade bem menor, 60 mil, mas são 60 mil venezuelanos que foram expulsos. Olha, eles fogem, é bom que isso fique claro, de um regime de força, um regime que censura a internet. Opa, vamos lá. Vamos anotar? Censura a internet, fecha canais de televisão, empastela a imprensa, derruba sites de notícia. É um regime que persegue os seus opositores, falamos deles aqui. Quase 6 mil, mais de 6.800 mortos num ano, outros 2 mil no outro ano, outros 3 mil no outro ano. Já estamos falando de mais de 10 mil opositores mortos, assassinados pelo regime, simplesmente porque pensam diferente, porque ousam criticar esse regime. Desse cidadão que desembarcou e foi recebido com continência militar, com honras militares, e desfilou pela esplanada dos ministérios com o presidente da República atual. Eu não nego, Brown, que nós precisamos manter muitas vezes relações diplomáticas, comerciais com regimes que não são propriamente democráticos ou que não são totalmente democráticos. Às vezes são democracias eleitorais apenas, às vezes são autocracias. Nós, afinal de contas, relações internacionais são relações de interesses, mas precisa ficar muito claro o interesse do Brasil nessas relações com a Venezuela. E esse interesse não está claro. Nesse caso, especificamente, vai muito além da relação de interesse entre duas nações. É uma relação pessoal, e o Lula deixou isso muito claro. Chamou de amigo, abraçou, desfilou, encampou o discurso e disse, inclusive, olha aí, de novo, a narrativa contra a oposição, que os opositores, os críticos, aqueles que falam mal do Maduro vão se arrepender, precisam pedir desculpas, vão ter de pedir desculpas ao Maduro pelas críticas que fazem. Esse é o Lula, nu, exposto a toda a sociedade. Quem não enxergou ainda, por favor, enxergue, porque é o nosso futuro imediato que está em jogo e das nossas futuras gerações. E, Mota, Lula também atribuiu aos Estados Unidos, a culpa pela miséria na Venezuela, um discurso muito parecido com o que historicamente houve sobre Cuba, que a miséria no país é resultado das sanções dos Estados Unidos, e que se não houvesse esse sufocamento financeiro ao regime, aí a situação no país seria melhor. Temos mais 3 minutos, Mota. O que acha desse tipo de raciocínio? E é mais uma escalada no autoritarismo, né, Mota? Essa historinha é uma historinha já velha. Ela vem da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, que criou uma teoria chamada Teoria da Dependência. Essa teoria diz isso, que todos os males da América Latina são causados pelos países do primeiro mundo, que nós, da América Latina, somos vítimas e que a solução para esse problema é a gente parar de fazer comércio com o primeiro mundo, fecha os mercados. Daí veio aquela ideia das coisas produzidas no Brasil, veio a famosa lei da reserva de informática, durante a qual foi proibido importar computador, todo computador tinha que ser montado aqui, e jogou a população brasileira 20, 30 anos para trás. São ideias antigas que promovem o atraso. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto importante que fica muito claro nesse caso, que é o seguinte:
Nenhum ditador de esquerda acredita em esquerdismo. Nenhum ditador socialista acredita em socialismo. Nenhum ditador comunista acredita em comunismo. A linguagem que eles falam é a linguagem do poder bruto. A gente está vendo isso materializado nesse caso da Venezuela. Não importa o extremo ao qual o ditador chegue. Nesse caso, inclusive, o extremo de ser procurado pela agência antidrogas dos Estados Unidos e ter uma recompensa para ele. E essas barbaridades todas. O que a gente está vendo aqui é a linguagem do poder bruto. Quem ainda se deixa enganar com um discurso ideológico bobo, está na hora de abrir os olhos. Não faz diferença qual é a ideologia professada pelo Maduro. Ele pode usar os termos que ele quiser. O que está em jogo aqui é poder, riqueza, dinheiro. Pavinato. Bom, é engraçado. Os Estados Unidos ele tem um problema sério, não é? Os Estados Unidos só pensam neles. Quando o Biden, que aliás está cada dia mais a cara do Valdir Soriano, com aquele óculos aviador dele, ele, quando assumiu a presidência e naquela onda de políticas progressistas, de mudar a matriz energética, ele relegou, né, a terceiro plano, né, a fonte do petróleo. Resultado do ano passado, os Estados Unidos precisavam de petróleo. Então, ao mesmo tempo em que uma agência americana dá um prêmio que é prender o Nicolás Maduro, a Casa Branca deu sobrevida a essa ditadura, porque levantou-se a parte de petróleo do embargo econômico e os Estados Unidos está, desde então, comprando petróleo da Venezuela. Essa compra de petróleo da Venezuela, depois do período da pandemia, que levou a economia a economia da Venezuela já estava debaixo, no ponto mais fundo do buraco. A pandemia abriu um alçapão. A economia conseguiu superar o que era insuperável. Chega aos Estados Unidos de Biden e dão sobrevida ao regime de um ditador que estupra, tortura, assassina, faz desaparecer, que aniquilou a democracia no seu país, que era um dos países mais prósperos da América Latina. Isso é ridículo de se notar. O Maduro procurado, com a cabeça a prêmio, um diplomata norte-americano tendo que se explicar porque acenou, cumprimentou Maduro na COP, mas ao mesmo tempo a Casa Branca levantou o embargo e deu sim sobrevida a esse ditador. A esse ditador que, como já bem especificado aqui pelos meus colegas, é um narcoditador. A Venezuela hoje se baseia em dois bens: petróleo e narcotráfico. E por incrível que pareça, ainda por cima, o mais bizarro de tudo isso é que na fronteira do Brasil com a Venezuela, vamos ver se eu falo certo o nome da cidade, é Pacaraima. Pacaraima, eu sempre erro. Em Pacaraima, na fronteira, o Ministério da Agricultura do Brasil não tem dinheiro para fazer a fiscalização dos caminhões que entram e saem da Venezuela.